Meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, hoje nós estamos na quinta-feira da 29ª semana do Tempo Comum. O Evangelho é tirado de São Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Hoje, dia 22 de outubro, a Igreja celebra a memória facultativa do Papa São João Paulo II, o grande João Paulo II, nascido em Wadowice, na Polônia, foi arcebispo da Cracóvia, cardeal da Igreja, eleito Papa em 1978 e conduziu a Igreja por cerca de 27 anos como sucessor do apóstolo Pedro. E João Paulo II, que foi o grande Papa que introduziu a Igreja ao terceiro milênio, que introduziu a Igreja ao século XXI, que fez e foi dando nortes para a Igreja caminhar naquilo que ele mesmo chamava de uma mudança de época, e não uma época de mudança, mas sim uma mudança de época, uma mudança de tempo na história da humanidade. Que João Paulo II, o santo das famílias, o santo da juventude, aquele que criou as Jornadas Mundiais da Juventude, aquele que criou o Encontro Mundial das Famílias, que ele possa interceder pela Igreja, pela juventude, especialmente pelas famílias, nesse tempo tão difícil em que as famílias tanto estão sofrendo nesta pandemia. O Evangelho, então, de hoje, tirado de Lucas 12, 49 a 53. Jesus disse: "Eu vim trazer fogo à terra, e como desejaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como me angustio até que esteja consumado. Pensais que vim para estabelecer a paz sobre a terra? Não, eu vos digo, mas a divisão. Pois doravante, numa casa com 5 pessoas, estarão divididas 3 contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos, pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse texto de hoje são apenas alguns versículos do Evangelho de Lucas. Lembre-se que Jesus continua caminhando, continua a sua subida da Galileia para Jerusalém, rumo àquele que vai ser o ponto alto da sua vida, da sua missão, que é justamente a morte de cruz. E hoje nós temos estas palavras que aparentemente são duras de Jesus. Palavras que, se a gente ficar pensando um pouco, elas parecem até um tanto contraditórias com aquilo que a gente vê no restante dos evangelhos, no restante da vida e da missão de Jesus. Então a gente pode se perguntar, como que Jesus, aquele que lá em Mateus se apresenta como aquele que é manso e humilde de coração, e que diz a nós de aprendermos dele, que é manso e humilde de coração, como este mesmo Jesus, como esta mesma figura vem e diz hoje para nós: "Eu vim lançar fogo sobre a terra, e como eu desejo que já estivesse queimando, que já estivesse ardendo." Como é possível 2 discursos aparentemente tão diferentes, vindos da mesma pessoa? Ou então, se nós formos mais além, no versículo 51, como aquele que é anunciado pelo profeta Isaías, no texto que a gente lê na noite de Natal, como o príncipe da paz, como aquele que vem para destruir tudo aquilo que é guerra, e aquele que ele mesmo diz: "Eu vim para que todos sejam um." Como este mesmo Jesus, aqui no Evangelho de hoje, vem dizer: "Vocês pensam que eu vim trazer paz sobre a terra? Não, eu vim trazer divisão." E mais ainda, ele diz divisão entre pais e filhos, entre mães e filhas, entre sogra e nora, divisão nas famílias. Como aquele que veio
que constituiu a família cristã, aquela família que São João Paulo II tanto defendeu, como este Jesus, então, ele vem dizer que veio trazer a divisão até mesmo nas famílias? Seria um escândalo para nós, meus irmãos, se a gente não entender o contexto e não entender que tipo de fogo e que tipo de divisão são essas que Jesus está aqui dizendo. Meus irmãos, o fogo, o símbolo do fogo, o fogo é lógico, é um símbolo na Sagrada Escritura e ele tem vários significados. O fogo e na vida, né, a gente compreende o fogo. O fogo, ele pode ter aquela tarefa de destruir, de fazer desaparecer, de exterminar. Então a gente, por exemplo, até tempos atrás, no Brasil, estávamos todos preocupados com as queimadas no Pantanal, no começo do ano, ou no ano passado, das queimadas na Amazônia. No começo desse ano, teve aquelas queimadas na Austrália, e o mundo todo fica preocupado quando uma parte da biodiversidade do planeta, por exemplo, está em chamas, porque aquele é um fogo ruim, aquele é um fogo que apenas destrói, que nada de bom traz. Na Escritura também o fogo, ele é utilizado para falar do Espírito Santo. Aquele Espírito que, como nós ouvimos na música no início do programa, é o Espírito que vem para incendiar os nossos corações, para transformar. E é aquele Espírito que purifica. É aquele fogo que purifica. É aquele fogo que lá no livro lá no Pentateuco, quando Moisés vai dizer, né, da sarça ardente, e que aquele arbusto que é um sinal da presença de Deus, que está em chamas, mas que não se queima, um sinal do amor de Deus. Então o fogo na Sagrada Escritura, ele tem todas essas dimensões, e que nós então precisamos compreender. Meus irmãos, certamente o fogo que Jesus vem trazer sobre a terra não é nenhum fogo para devastar a terra. O fogo que Jesus vem trazer sobre a terra é um fogo, sim, do Espírito Santo, é um fogo muito mais também da purificação. Meus irmãos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós fazemos a experiência de Jesus, nós não podemos continuar a mesma pessoa. Não tem como. Nós precisamos nos abrir para este fogo do Espírito que vem para justamente transformar aquilo que há de velho em nós, aquilo que há de velho no nosso pensamento, na nossa forma de compreender a vida. O que é que precisa ser transformado a partir do Evangelho, do modo que eu entendo a vida, do modo que eu enxergo a existência, da forma que eu enxergo a humanidade, da forma que eu enxergo a forma de se comportar, de agir, os valores. Quando eu confronto a minha vida com o Evangelho, com a boa nova de Jesus, eu preciso ter esta noção de que eu preciso deste fogo que queima, que transforma, mas que não destrói. Porque Jesus, ele não vem para destruir a nossa história. Jesus não vem para arrancar e apagar tudo aquilo que nós já vivemos. Não. Jesus não vem para exterminar nada. Quando Jesus diz, meus irmãos, que ele vem para lançar fogo sobre a terra, ele quer dizer que ele vem para pegar a nossa história, para colocar neste fogo do Espírito, que é o próprio amor de Deus, e inundando a nossa história, a nossa vida, o nosso ser, a nossa pessoa, a pessoa de cada irmão, de cada irmã, inundando então o nosso ser com este Espírito, com este amor que vem de Deus e que é o próprio Deus. Então nós vamos
compreendendo e buscando a nossa conversão, a nossa mudança de vida. Jesus falava no Evangelho de ontem sobre aquela vigilância, sobre aquele servo que conhecendo a vontade do patrão, ele vai vigiar e vai se esforçar para fazer a vontade do seu patrão. É nesse sentido o fogo que Jesus vem trazer. É este fogo que vem nos revelar e nos moldar para fazer a vontade de Deus. Não sei se vocês já viram na internet alguns vídeos ou na televisão de como eles fazem assim garrafas de vidro. Se vocês repararem, o vidro é colocado no fogo, ele vai derretendo, ele vai ficando mole, e aí o artesão ali vai conseguindo moldar aquela garrafa, aquele vaso de vidro, com a ajuda do fogo. Então o fogo vai amolecendo aquele vidro e fazendo com que o artesão dê forma, a forma que ele quer. Assim também é este fogo, minha gente, que Jesus vem falar e que ele vem trazer sobre a terra. Ele traz esse fogo que é o Espírito Santo e o Pai vai nos moldando e este fogo vai nos amolecendo. Este fogo vai amolecendo o nosso coração ali, muitas vezes aquele coração que está cheio de casca, que está cheio de palha, aquele coração que já não consegue amar, que já não consegue se aproximar do irmão, que já não consegue enxergar o irmão com os olhos da misericórdia de Deus. Então o fogo do Espírito vai queimando e vai amolecendo este coração, como aquele fogo vai amolecendo aquele vidro para que o artesão o molde e faça ali um belo vaso, uma bela garrafa. Este fogo é o amor de Deus, é o Espírito Santo, é o amor de Deus que foi derramado em nossos corações. E como precisamos desse amor? Eu recorro ao poeta, ao grande Luís de Camões, português, que num dos seus sonetos inicia dizendo: amor é fogo que arde sem se ver. Que bela frase de Camões! Amor é fogo que arde e não se vê, que arde sem se ver. Este é o amor de Deus, este é o fogo que Deus traz, que Jesus diz que ele vem trazer sobre a terra. É este fogo que arde os nossos corações, que nós não vemos, porque é a própria graça de Deus, é o próprio Espírito de Deus. E é o próprio amor de Deus. Então não é um fogo de punição, porque Jesus não vem para exterminar nada, mas é um fogo que vem nos trazer esta docilidade, esta vida que Jesus vem trazer. E Jesus fala do batismo. Ele diz: eu devo receber um batismo e como me angustio até que esteja consumado. Nós celebramos logo após o Natal a festa do batismo do Senhor, aquele batismo no Rio Jordão, feito por São João Batista. Mas, na verdade, o grande batismo de Jesus é este de que ele fala no Evangelho de hoje, que é o batismo na cruz, é o batismo do sangue. Então, quando nós recebemos este amor de Deus, este fogo, quando nós vamos nos transformando, nos deixando transformar pela graça do Senhor, para nos parecermos mais com Ele, nós vamos nos abrindo para este batismo de sangue, que é justamente esta ruptura com as coisas do mundo, que é justamente esta ruptura com tudo aquilo que nos impede de seguir a Jesus. E aí nós vamos entender de que se trata esta divisão que Jesus anuncia nos versículos seguintes. Vocês pensam que eu vim trazer paz sobre a terra? Não, eu vos digo que eu vim trazer divisão. Minha gente, quem adere ao Evangelho, quem busca viver a proposta do reino que Jesus traz, que Jesus inaugura,
esta pessoa vai sempre ser confrontada. Porque não dá para a gente estar do lado de Jesus e estar do lado, por exemplo, dos poderosos. Não dá para a gente estar do lado de Jesus e estar do lado daqueles que oprimem as pessoas, daqueles que trazem a destruição e a morte para o mundo. Ou nós estamos do lado do bem, ou nós estamos do lado do mal. Não tem como a gente ficar em cima do muro. A gente vê quantas pessoas que às vezes desfazem amizade nas redes sociais e que daí se transformam até em amizade desfeita na vida por conta de algum posicionamento que a pessoa posta, por conta de alguma coisa que a pessoa diz. Porque quando está do lado do Evangelho e se posiciona a partir do Evangelho, isto vai gerar rupturas, isto vai gerar divisão. Eu já perdi seguidores nas redes sociais por conta de posicionamentos. E isto faz parte. Por quê? Porque quando a gente se posiciona, quando a gente coloca aquilo que é a nossa visão, e sobretudo a partir do Evangelho, isto gera ruptura. Porque o bem e o mal, eles se opõem. Mas vejam, a gente então precisa ter esta tranquilidade, porque com Jesus também foi assim. A gente vê a divisão que Jesus causa com os fariseus, a ruptura que há entre Jesus e os fariseus. Nós temos visto isso nos evangelhos o tempo todo. Por quê? Porque os fariseus, os doutores da lei, não aceitam a verdade anunciada por Jesus, a boa notícia que ele vem trazer, a novidade do seu evangelho. E rompem, e se afastam, e querem condenar Jesus, matar Jesus. Então, esta a divisão que Jesus anuncia que ele vem trazer. Não é que a gente queira fazer divisão. A divisão vem do diabo, a gente sabe disso. Ele é o divisor. A divisão não vem de Deus. Mas, quando você busca a coerência de vida com o Evangelho, certamente você vai desagradar a tantos. A verdade liberta, por quê? Porque a verdade, ela vai fazer com que luzes sejam jogadas sobre o mal, sobre o erro, sobre as opressões, sobre a injustiça, sobre a corrupção. E aí um rompimento vai ser inevitável. Aí um rompimento vai ser inevitável. Então, é isso que nós precisamos entender e não nos escandalizar. Quando Jesus fala desta divisão, ele está dizendo: a verdade liberta e a verdade traz divisões, traz rupturas. Ruptura com o mal, ruptura com quem é do mal, ruptura com aqueles que jamais vão querer estar do lado do bem. Esta é uma boa ruptura. E Jesus chega ao extremo de dizer que isso vai poder acontecer, inclusive dentro das famílias, porque o Evangelho, ele requer esta tomada de atitude. Não dá para seguirmos o Evangelho, seguirmos Jesus e continuarmos vivendo do mesmo jeito. Se fazemos esta experiência, meus irmãos, com o fogo do Espírito Santo, esta experiência certamente precisa nos levar a tomar posições, a tomar atitudes, a fazer escolhas na vida. Do lado de quem eu quero ficar? Eu quero ficar do lado de Jesus, do lado dos pobres, do lado dos injustiçados, do lado daqueles que não têm vez e nem voz? Ou eu quero ficar do lado daqueles que vão passar a mão na minha cabeça, que vão me dar um tapa na costa
que pode me dar um presente ali ou aqui, mas que vão nos amarrando, que vão nos cercando, que vão nos manipulando e que vão também nos levando para o caminho do mal, para o caminho do erro, para o caminho da corrupção. Neste tempo da pandemia, de que lado eu quero ficar? Neste tempo de lockdown, aqui na Irlanda, quem são aqueles que eu quero estar do lado? Daqueles que precisam da minha proximidade? Esta é uma reflexão que precisamos fazer. Veja, talvez seja este tipo de fogo que Jesus tenha vindo trazer. Sabemos, lógico, que este mal, esta pandemia não vem de Deus, mas que tipo de ensinamentos Nosso Senhor pode nos dar neste tempo de lockdown? Nós achávamos que estávamos tranquilos, o Papa Francisco já disse isso várias vezes, achávamos que estávamos levando a nossa vida num mar de tranquilidades, que estava tudo bem. E nos esquecíamos que há pessoas no mundo, tantas delas que sofrem, tantas delas que são oprimidas, tantas delas que não têm condições dignas de vida. E a novidade do Evangelho, através da história da humanidade, este momento histórico pelo qual estamos passando, vem nos revelar: olha, é preciso cuidar. É preciso abrir os olhos para aqueles que são mais fracos, porque todos somos fracos, porque todos estamos neste mesmo barco, porque estamos todos passando na mesma tempestade. E aí não importa se é um iate luxuoso ou se é uma barca de madeira, mas quando está em alto mar, todos estão à deriva, como estamos nesse momento da vida. Mas nós confiamos na graça de Deus. Nós confiamos naquilo que a primeira leitura de hoje, tirada da carta aos Efésios, vem nos ensinar. No capítulo 3, São Paulo vai dizer: eu dobro os joelhos diante do Pai para pedir-lhe que conceda, segundo a riqueza da sua glória, que vós sejais fortalecidos em poder pelo seu Espírito no homem interior. Veja, São Paulo pede ao Pai que encha o coração da comunidade, o coração de cada um de nós, e é isso que nós devemos pedir a cada dia, que o Espírito de Deus encha os nossos corações para que possamos seguir e estar fundados e arraigados no amor, como ele vai dizer aqui. Então, o Espírito Santo é este fogo que faz com que nós estejamos alicerçados no amor de Deus. E ele diz assim: tereis condições para compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais plenificados com toda a plenitude de Deus. Olha que palavras lindas de São Paulo à comunidade de Éfeso, que vai dizer, vejam, que nós possamos compreender a altura, a largura, o comprimento, mas para conhecermos o amor de Deus que ultrapassa todo conhecimento. Veja, na filosofia antiga, altura, largura, profundidade, isto significava o conhecimento total do universo, da criação. Então, mas São Paulo vai dizer, tudo isso para que nós conheçamos o amor de Cristo que ultrapassa todo o conhecimento racional, que ultrapassa todo o entendimento da ciência. O amor de Cristo, que é este fogo que arde nos nossos corações, mas sem destruir, mas que transforma a nossa mentalidade para que sejamos mais próximos da mentalidade e do amor de Jesus. E assim eu vou concluindo
lembrando João Paulo II, que é o santo que nós celebramos hoje, o grande Papa São João Paulo II, que nos trouxe para este terceiro milênio, para esta época, para esta mudança de época. Que este Papa que tanto dialogou com as religiões, o ecumenismo, o diálogo interreligioso, mas também as verdades da fé. Um Papa que fez esta ponte, este diálogo no seu coração de pastor, a partir do seu coração de pastor tão sofrido, por uma história de vida tão sofrida, ele foi capaz de levar e conduzir a igreja para este terceiro milênio tão desafiador. Que João Paulo II, que dizia, e eu cito uma de suas frases: se quereis seguir a Cristo, se quereis que o vosso amor por Ele cresça e seja duradouro, então devem ser fiéis na oração. É a chave da vitalidade da vossa vida em Cristo. Sem a oração, a vossa fé e o vosso amor morrem. Se estão constantes na oração cotidiana e na celebração da missa dominical, o vosso amor por Jesus aumentará e o vosso coração conhecerá a alegria e a paz profundas, como o mundo não podem jamais vos dar. A oração, unida ao sacrifício, constitui a força mais potente da história humana. Que belas palavras de São João Paulo II, que ele possa nos ajudar a, como ele disse no seu discurso inaugural do seu pontificado em 1978, que ele possa nos inspirar a abrir as portas e as janelas a Cristo sem termos medo. Que possamos escancarar as portas do nosso coração para este amor de Deus, que nos toca, que nos purifica, que nos ilumina, que nos transforma. E que assim possamos ser pessoas a cada dia diferentes, pessoas a cada dia melhores. Que nós jamais, tem gente que diz, olha, eu sou assim, eu jamais vou mudar. Meu irmão, isso não é um pensamento de cristão. Este é um pensamento de alguém que não acredita em nada, apenas na sua prepotência, no seu egoísmo, no seu próprio umbigo. Que nós possamos, inspirados por São João Paulo II, inspirados pelas palavras de São Paulo no dia de hoje e por estas palavras fortes de Jesus no Evangelho, que possamos cada vez mais querer e pedir este fogo que nos queima, que nos transforma, que nos faz melhores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.